Bom dia, senhores. O tema nessa semana nós vamos fazer uma referência bibliográfica aos colegas. Ou seja, vou sugerir a leitura da obra O Chanceler de Ferro. Foi editado pelo espírito do conde John Wilmot Rochester, conde Rochester, para a médium russa Vera Krizanovskaya. É difícil essa pronúncia em nome russo. E essa obra conta a vida de José do Egito, sob a visão da doutrina espírita. É uma excelente obra, há até mesmo fatos que a Bíblia não conta. Então é a obra do conde Rochester, psicografada pela médium russa Vera. Então, esse vídeo vai tratar de forma bem sucinta sobre essa obra, que sugiro aos senhores um excelente texto, uma excelente narrativa que com certeza vai contribuir para a melhoria da cultura. O livro ele começa a narrativa contando a vida de José com 18 anos de idade, na tribo onde morava com seu pai Jacó. Ou seja, José do Egito era filho de Jacó, um dos patriarcas dos hebreus. Então, conta a vida de José, que morava com seu pai Jacó e seus irmãos. E nessa época ele era pupilo de um mago caldeu chamado Shebna, que o iniciou na arte misteriosa da ciência antiga. Em um episódio, Shebna mostra-lhe uma cobra com quem José lutou e acabou arrancando dela uma pedra mágica especial, que Shebna havia lhe dito que essa pedra tem um poder de conquistar e dominar as pessoas. José era muito inteligente, sempre descobria as armações de seus irmãos e relatava a seu pai, além de ser o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava. Por isso que ele recebia um carinho especial de seu pai. Com efeito, invejando seus irmãos, vendem-o como escravo a mercadores ismaelitas, que o levam para o Egito. No Egito, José é comprado por Potifar, que é o oficial e capitão da guarda do rei Apolpe, o chefe dos arqueiros, de quem conquistou a confiança e torna-se diligente dos criados. Potifar desejava muito casar-se com Ranofri, mas não conseguia que esta o aceitasse. Não obstante, José, valendo-se da pedra mágica que ele havia conquistado, ao matar a cobra enorme, José, valendo-se dessa pedra e dos conhecimentos aprendidos com o mago caldeu Shebna, ele consegue hipnotizar Ranofrit e fazer com que ela se casasse com Potifar. Destarte, José adquire a confiança do chefe dos arqueiros, Potifar, e acaba se tornando o administrador dos negócios dele. E na casa de Potifar, ele acaba estudando com o escriba e aprende o antigo egípcio, a escrever e a falar. Após o casamento, Ranofri começa a se interessar por José e tenta várias vezes aproximar-se dele. Como não consegue, em um episódio que o José entra no quarto dela,
e a rejeita, ela acusa José de ter feito uma tentativa de abuso de natureza sexual, e José acaba sendo açoitado e mandado para a prisão. Na verdade, nesse episódio, José, ele tinha a intenção de envenenar Potifar para que com sua morte ele pudesse casar-se com Ranofrite e tomar conta de todos os seus bens. Só que como o plano não deu certo, José acabou sendo preso. Na prisão, José, com a ajuda dos conhecimentos ocultos ensinados por Shebna, ele consegue interpretar o sonho do chefe da prisão, Papur, e de 2 presos por conspiração, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do Palácio Real. E como José havia interpretado, o padeiro-chefe acaba sendo enforcado e o copeiro-chefe ele foi restituído a seu cargo e recebeu o perdão do faraó. Em seguida, naquela época, em relação ao sonho do faraó, a caça sacerdotal e vários membros da corte desejavam depor faraó, a Pope, que era Ixo. Ixo era um povo que era aparentado dos hebreus, e colocaram um governante egípcio. Por isso o faraó era alvo de várias conspirações. E um dia o faraó teve um sonho no qual 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas. E mesmo assim, elas continuavam magras. Acreditando que era um sonho profético, uma revelação, o rei Apope mandou chamar todos os sacerdotes do Egito para lhe decifrar o sonho. Mas sem contar o conteúdo do sonho, pois ele tinha medo de que os sacerdotes o enganassem. Então o copeiro-chefe Nectanebo diz ao faraó Apope que na prisão havia um hebreu que lhe havia decifrado os sonhos. Com efeito, Apope mandou chamar José para que eles pudessem lhe decifrar os sonhos corretamente. E nesse interim, José acaba por decifrar-lhe os sonhos de forma escorreita. Ou seja, José disse que o sonho significava que o Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 anos de dura seca. Ou seja, 7 anos de miséria. E então, José ele acabou se tornando um Adão, ou seja, um príncipe, regente do Egito. Muito impressionado com a interpretação do sonho, o faraó Apope retira-lhe um anel, de seu dedo e nomeia José como Adão, que era, na época, o maior cargo do Egito, só estando abaixo do faraó, uma espécie de chanceler. Apope também intencionava, com essa nomeação, humilhar a casta sacerdotal, que o odiava, uma vez que ele tornava um estrangeiro, hebreu, escravo prisioneiro, o Adão, o chanceler do Antigo Egito. E isso era uma grande humilhação para os egípcios. Logo após ter se tornado Adão, José toma medidas a fim de armazenar cereais, na época da fartura, construindo muitos celeiros reais e comprando cereal do Alto Egito, onde havia um outro faraó egípcio, Taá II, em oposição a Apope, e apoiado pelos sacerdotes, e onde Apope não lhe tinha conseguido estabilizar seu poder. Em uma visita à cidade de Heliópolis, onde morava o principal sacerdote egípcio, Potífera, apoiado por Taá, Potífera era apoiador de Taá. José acaba se apaixonando por Asnat, filho de Potífera. Mesmo morto de raiva e de indignação, Potífera concede a mão de sua filha José,
uma vez que José tinha o próprio apoio do faraó Apolpe. Em seguida, José casa com Asnat, mas essa mantém uma postura fria com relação a José, uma vez que ela era influenciada pelos pais e pela caça sacerdotal. E mesmo com os 2 filhos que teve com José, tendo diversas brigas com ele, então, mesmo ela tendo 2 filhos com José, ela mantinha um tratamento frio, por influência de seu pai e da caça sacerdotal, que não admitia que o Egito fosse governado por um estrangeiro de origem hebraica. Então, essa influência nefasta que era exercida sobre a esposa de José fez com que ele odiasse os sacerdotes e também, ao mesmo tempo, queresse humilhá-los. José governa o Egito com mãos de ferro. Quando chega nessa época de seca, José vende os cereais dos celeiros reais a preço de ouro, conseguindo comprar para o erário real muitas terras do Egito, inclusive terras do Alto Egito, onde o faraó não tinha muito poder. Com essa atitude de José, e por consequência o faraó, acaba provocando um ódio da própria população egípcia, que acaba por passar fome e não obstante os celeiros reais estarem cheios, uma vez que muitos egípcios não tinham dinheiro para comprar esses suprimentos de primeira necessidade, uma vez que eram muito caros. Os templos que recebiam uma quantia de cereais, eles começam então a distribuí-los para alimentar a população. Então, o ódio contra os governantes estrangeiros, contra José, contra o faraó Apolpe, invadiram de forma mais intensa a população egípcia, que sonhava com a independência e com a retomada do poder dos antigos faraós. Então, em seguida, o faraó envelhece e vai ficando cada vez mais doente, uma vez que ele tinha epilepsia. E José, tensionando tomar o poder para si, ele simula um acidente de sua mulher Asnat no Nilo. Ou seja, ele simula um afogamento, só que acabou por trancá-la em um cômodo do seu palácio. E acaba forçando a filha do faraó a casar-se com ele, uma vez que para que ele se tornasse, tivesse direito aos direitos de faraó, ele teria que casar com a filha do faraó Apolpe, para que ele pudesse assumir o trono. Isso era uma lei egípcia, uma vez que os direitos reais provinham da mulher, da filha do faraó. Então José força a filha do faraó a casar-se com ele, sob o risco dele mandar matar um homem que ela amava, uma vez que ele havia se envolvido em conspirações contra o faraó Apolpe. Então, nesse inteirinho, no dia do casamento, os sacerdotes e o Taá III aprontam uma revolta civil e a população egípcia, no dia da festa de casamento, dentro do palácio, ela com cutelos, com facas escondidas, a população egípcia comete assassinato contra os principais dignatários do governo de José, e invade o palácio, procurando José para matá-lo. José, tentando fugir por uma passagem oculta, nesse instante ele encontra-se com Shebna, mago caldeu.
E Shebna que estava associado aos sacerdotes, e tinha tentado convencer José a desistir de vender tão caros cereais. Então, como José estava cercado pelos egípcios naquele momento, Shebna aponta para José, que estava refugiado em seu quarto, um copo vermelho com veneno. E diz que ele iria morrer pela mão do povo ou então por aquele veneno. Então era a opção que ele tinha. Ele poderia ser capturado pelo povo e lançado da torre do palácio que tinha mais de 30 metros, ou então Shebna poderia lhe garantir a morte digna por meio do veneno. Então José escolhe a opção menos cruel, ou seja, ele toma o veneno, bebe o conteúdo do copo e morre. E quando a população egípcia entra no quarto e vê José morto, Shebna aparece na frente deles e, com a sua magia, o pessoal egípcio pensou que ele era um deus hebreu, ele fez até mesmo sua roupa brilhar, e impede que os egípcios capturassem seu corpo, realizando um efeito físico que o fazia brilhar. Ou seja, Shebna acaba garantindo um enterro digno de José. Em seguida está III, que era o antigo sucessor dos reis egípcios. Logo após a morte de José, aproveitando do momento de instabilidade da morte do Adão e da doença do faraó e da própria desestabilização gerada pela revolta civil, avança com seus exércitos e acaba por tomar Mênfis e Tânis. E o poder do Egito volta novamente às mãos de um egípcio, após mais de 400 anos de dominação dos Hyksos. E por fim, Asnat retira de sua prisão domiciliar e volta para sua família. Casa-se com um homem a quem amava e tem um terceiro filho de José. Então essa seria a síntese da obra. Mas é importante a leitura da obra integral, que lá realmente tem muito conteúdo interessante, até mesmo que a Bíblia, né, não narra. Então essa obra eu recomendo a leitura dos senhores. Era esse o tema de vídeo dessa semana. Muito obrigado pela atenção de todos. E antes de encerrar, o livro também mostra que José ele acabou abusando, né, do poder que ele tinha. E o próprio Shebna falou que através de outras vidas, de outras encarnações, ele teria que aprender a subir, a tomar o poder sem se embriagar pelo poder. Ou seja, que um dos grandes erros de José foi ter subido sem se deixar embriagar pelo poder. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Caso os senhores queiram fazer comentários, queiram sugerir novos temas para as próximas semanas, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.